Vamos falar hoje sobre paternidade. Paternidade. Salmo 68, verso 5. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. Deus faz com que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Espírito Santo, está aqui tua palavra, nos revele, amarramos todo espírito do inferno, meu Pai, de encantamento na mente dessa pessoa. Eu quero e ordeno que leve cativo, meu Pai, todo pensamento contrário à tua palavra hoje aqui nesse lugar. Que sejam queimados, ó Deus, todos os demônios que rondam a vida e a mente dessa pessoa nessa noite. Que ela saia daqui livre, liberta, porque a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Seja livre então hoje pela palavra. Amém, queridos? Queridos, eu creio assim que eu sou prova viva do que está escrito aqui. Eu, meu irmão, minha irmã, nós fomos órfãos cedo, com 10 anos de idade, meu pai faleceu, meu irmão tinha 8, minha irmã tinha 13 anos de idade. E uma das coisas que nós tivemos que aprender a trancos e barrancos era se defender. Hoje estávamos num almoço em família, algo gostoso, e a gente, quando se encontra, né, o meu irmão, vocês sabem que é o Marco Dalbello, essa figura que nós temos na igreja, que talvez você não conhece ele na intimidade, mas se você conhecê-lo, você vai conhecer o Chico Anísio, mais ou menos, né? Então, tal palhaço homem é. Mas é muito gostoso, porque a gente reúne e a gente começa a lembrar das façanhas de criança, né? E eu me lembro que a época que a gente estava na escola, a gente não tinha mais pai. Então o pai é aquele que te defende, o pai é aquele que te auxilia no momento que você mais precisa. Esse é o pai. A paternidade é uma unção, a paternidade é um manto. Você pode ter um pai, mas pode não ter paternidade. Amém, queridos? Entende isso? Porque você talvez teve um pai, mas ele ele não exerceu a paternidade, ele não foi teu amigo, ele não te escutou, ele não te orientou na época que você mais precisava. Então a gente, quando era criança, a gente ia para a escola e quando tinha um cara mais alto que a gente, maior, ou você batia ou você apanhava, né? Hoje eu estava contando uma façanha, então sempre aquelas histórias assim, te pego na saída. Falei, pode vir. E se tinha uma coisa que não tinha, era medo. Eu sei que Deus estava comigo naquela época, hoje eu vejo. Porque o Pai, o nosso Deus, Ele é pai de órfãos e viúvas. Deus tem um negócio louco com essa gente. Eu vi Deus assim, hoje eu vejo que Ele estava comigo na minha infância. Comigo, com meu irmão. Com todas as barbaridades que a gente fez, a gente viu o Senhor nos guardando. Quem são os arrimos de família aqui? Cadê os arrimos de família? Cadê os que são órfãos, que não têm pai? Isso. Nós estamos na mesma qualidade de filhos de Deus hoje. Então, desde criança eu via o Senhor nos guardando. Uma vez nós estávamos na escola e eu estudei no Nilson Ribas ali. E eu tinha acho que uns 12 anos mais ou menos, uns 12 ou 13. E tinha aqueles caras que indicavam com a gente e tal. E o rapaz marcou um encontro comigo na saída e eu fui lá. Ele dava acho que uns 2 de mim assim. Mas eu não esperei ele me bater, eu já peguei, já mandei um soco nele e embolei ele com um soco, gente. E nem lutava Muay Thai, tá? Depois eu fui fazer Muay Thai, fiquei 2 anos treinando, né? Hoje eu vejo a rapaziada aqui, né? Claro que eu já não aguento mais levantar a perna lá em cima. 54 já não dá mais certo esse negócio, né? E hoje a minha arma não são meus braços nem minhas pernas. Hoje a minha arma é a 66. É a palavra de Deus, é a 66. São 66 livros de pura força e unção e poder na minha vida. Então, eu vejo assim que essas coisas nós tivemos que aprender a lutar. Ou nós batíamos ou nós apanhávamos.
E cada vez que nós levávamos um tombo, aquilo era o combustível, aquilo era algo que vinha dentro de nós, e eu dizia assim: eu não vou me entregar, essa vida não vai me vencer, essa luta não vai me vencer. E quando às vezes as pessoas chegam perto de mim, eu vejo pessoas muito moles, eu tenho um defeito, eu preciso ser corrigido nisso. Eu não consigo suportar gente fraca. Eu entendo assim que hoje, pela palavra, eu vejo assim que as fraquezas, elas são o combustível para a gente se levantar e buscar a Deus com mais intensidade. Mas a vida não pode te derrotar, meu irmão. Ela não pode, porque ela não tem essa condição. Porque você é a pessoa que nasceu para ser aquela pessoa que domina nessa terra. O Senhor te fez a imagem e semelhança dEle. E Gênesis 1:26, ele diz assim que nós fomos feitos para dominar tudo nesta terra, menos o ser humano. Você não nasceu para dominar ninguém, mas tudo que está nessa terra tem que estar debaixo dos teus pés. Amém, gente? Você tem essa unção, é o que está escrito lá. Depois você abre e vê essa parte que eu falei. Então a vida foi dura com a gente, mas ela só é dura com quem é mole. Ela é mais dura com quem é mole. E aí quando eu olho esse versículo aqui, eu vejo que hoje, quando você estava no mundo, você estava sozinho, mas o Senhor falou ali, olha, que Deus faz com que o solitário viva em família. A partir desse momento, quando você entrega a sua vida para Jesus, então Ele entra dentro de você, e Ele então te dá irmãos. Ele te dá mais do que irmãos. Ele coloca você dentro de uma célula, e naquela célula tem uma família, e ali tem um pai e uma mãe, e ali tem pessoas comprometidas com a sua vida, pessoas que vão orar por você. Então ele diz aqui que esse solitário vai viver a partir desse momento em família. Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões. Talvez sua vida no passado foi uma vida de tragédias, uma vida que você, como eu, nós não nascemos num lar cristão. Nós não tivemos pais espirituais que poderiam nos dar um destino na nossa vida. Hoje o Senhor Jesus nos fez pais espirituais para te dar uma condução, para te dar uma direção, para te colocar nos trilhos. Nós fomos feitos esses pais. Nós que não tínhamos pais, hoje o Senhor tem feito da gente referência como pai nessa cidade. Amém? E é o que o Senhor quer fazer com a sua vida. O Senhor quer te fazer uma referência de pai nessa cidade. Eu vejo que nós, como pais espirituais, nós fomos os desbravadores. Provérbios 22, 28. Abra lá em Provérbios 22, 28. Vamos ver o que está escrito lá. Provérbios 22, 28. Provérbios capítulo 22, verso 28 diz assim: não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Que profundidade há nesse tópico aqui que nós estamos vendo. Querido, você você entenda uma coisa. Se você for uma pessoa como eu, talvez você teve um pai, mas ele foi ausente. Ele não participou das suas lutas. Ele não participou das suas descobertas. Eu me lembro a gente aprendendo as coisas erradas dessa vida, como a parte da sexualidade, tendo que descobrir essas coisas na rua, vendo aquelas pornografias, comendo as revistas, coisas horríveis nós fazíamos. Por quê? Porque nós não tivemos pais que nos ensinaram a palavra. Nós não tivemos referência de pai. Nós tivemos uma mãe guerreira, que foi o nosso pai. Nós tivemos uma mãe que nos ensinou alguns princípios. E os princípios eram ensinados na base do cabo de vassoura. Ai de nós, porque hoje Dona Doroti está ali, tão franzina, mas sempre foi uma guerreira. Foi uma guerreira.
Eu me lembro assim, quando nós perdemos o nosso pai, os familiares falaram assim: dê seus filhos, Doroti, dê seus filhos, um para cada parente. Pois ela expulsou eles lá da nossa casa, e nunca mais eles apareceram, sabe? Porque ela falou assim: não, os meus filhos cuido eu, e eu vou criar eles, todos eles. E nós vamos viver juntos, e nós vamos comer aqui nessa mesa, e nós vamos passar fome junto, mas nós vamos ficar juntos. Minha mãezinha é uma guerreira, está ali. Ela sabe o quanto eu amo. Ela foi o meu pai, é o nosso pai. Queridos, por isso que eu não consigo entender pessoas que têm tudo na vida hoje. Tem uma mãe, tem um pai, não valorizam aqueles que têm, não honram os seus pais. Há uma promessa, honra teu pai e tua mãe, para que vá bem sobre a face da terra e se prolongue os dias sobre ela. Deus vai fazer você prolongar seus dias. Se você tem teu pai e tua mãe vivos, vá atrás dele, honre eles. Você foi hoje atrás deles, você os abraçou, disse o quanto os ama, porque hoje você é uma pessoa que conhece a verdade, meu irmão. Se eles te maltrataram, vá atrás deles e faça como minha esposa fez. Ela procurou a mãe dela amaldiçoou ela muito tempo, para você ver como era o nível de estresse entre eu e minha sogra. Ela não foi no meu casamento, no nosso casamento. Na época eu era policial militar, e policial militar era bandido. Claro que tinha concorrência no meio também, né? Já tinha concorrência, né, pastor? Tinha um rapaz que já estava dando um carro para ela, se ela casasse e tal. E eu falei assim: não, nós vamos morar embaixo da ponte, mas você vai ser feliz comigo, você está do lado de um guerreiro. Foi isso que eu ofereci para ela. Na realidade, quando a gente casou, eu já tinha uma casa. Era do Banco do Estado na época. Tinha que pagar 15 anos, mas já era minha. Dei uma moto de entrada e botei ela dentro de uma casa. Seja um guerreiro, meu irmão. Seja um guerreiro, seja macho. Honre as calças que você veste. Honre. Aí, eu vejo que nesse versículo aqui, o nosso Deus está falando aqui algo tremendo. Ele diz assim: não removas os limites antigos que os teus pais fizeram. O que é isso? Coisas que nós construímos, coisas que nós deixamos para vocês. Talvez hoje você está chegando numa igreja, e você chega aqui, e você acha que tem que ser do teu jeito. Quero te dizer que não será do teu jeito, meu irmão. Será do jeito que o Espírito Santo nos conduz. E o trilho que nós deixamos, e o sangue e o suor nosso, são os marcos que nós fizemos nesse ministério. E você não tem autoridade nenhuma para remover nenhum desses marcos aqui. Não tem. Então você não veio para desmontar nada, mas você veio para se submeter aqui. Você veio para se submeter nesse lugar. Porque como nós vimos lá em Salmos, que alguns são rebeldes e tentam tirar o foco ou desconstruir algo que nós construímos com anos de perseverança, anos de luta, né? Queridos, o filho tem que ter o prazer de obedecer. O nosso filho biológico, ele tem que ter prazer de obedecer o pai. Se ele não obedece o pai, então algo está errado. A gente tem visto hoje assim crianças mimadas. Sabe por quê? Eu vejo algo que eu nunca fiz com meu filho. Meu filho, hoje nós estávamos conversando, e ele estava falando assim que ele sempre deixa umas moedinhas para a Ágata comprar algumas coisinhas. A gente sempre fez isso com ele. E ele juntava o dinheirinho. Um dia ele quis comprar um relógio, chamava Iron Man, que era o top da época, né? Lembra aí? Ele tinha acho que 12 anos. Ele juntou, foi com um pacote de moeda lá no shopping. A moça não deu bola para ele, daí a Rita foi lá e fez um papel da leoa. Diz: ó, você tem que honrar essa criança aqui, ó, porque o dinheiro dele é o mesmo do meu. Por isso, queridos, que hoje nós temos algo nessa igreja, uma pastora que ama crianças e que vai defendê-las.
Você como pai tem que defender seu filho. Agora tem uma coisa, você não pode mimá-lo, senão você estraga o futuro dele. Deixe ele fracassar, ele tem esse direito. O seu filho sabe aonde ele vai dar testemunho de que ele é bem educado? Na casa das outras pessoas, quando ele voltar e as pessoas falarem assim: poxa, esse menino realmente tem uma educação exemplar. Agora, se ele voltar e ninguém falar nada, pode saber que você como pai falhou na educação do seu filho. Então, os nossos filhos, eles têm que ter esse prazer de obedecer. E se eles fazem, tanto os filhos como os pais, como os discípulos, se ele faz sem entender, ele está multiplicando ignorância. Multiplicando ignorância, é isso que ele está fazendo. Se você é pai que não o corrige, o pai tem que confrontar seu filho, não afrontá-lo, mas confrontá-lo. Confronte seu filho, ensina seu filho, gaste tempo com seu filho, oriente o seu filho, ensine a palavra para o seu filho, discipule o seu filho. Você que é pai e tem filhos biológicos, homens, mulheres, as mulheres discipulam suas filhas. Então, se você é uma pessoa que não faz isso, então você está falhando com seu filho. E lá na frente ele pode se tornar um viciado em drogas, como eu e meu irmão fomos, sem pai. Experiência própria. E hoje, se você é pai e não exerce a paternidade, que é um manto, é uma unção, então você será fracassado na sua prole. Você fracassará com a sua prole. E Deus quer te honrar, porque os filhos têm que ser a honra dos seus pais. Eles têm que honrar você. Sabe quando o teu filho tem que honrar você? Na sua ausência e não na sua presença. O seu filho te honra na sua ausência. Ele não te honra só na sua presença. Ele tem que te honrar quando você não está perto. E nós temos que curar os nossos filhos, para depois enviá-los. Sempre você vai ter que curar seu filho. Tem áreas do seu filho que talvez estão emocionalmente abaladas, coisas que talvez nós fizemos. Queridos, talvez a nossa vida foi uma vida podre, que nós, sem pensarmos, sem intenção, nós passamos uma herança maldita, que vem sendo transferida através de gerações. Talvez você olhe o seu filho, ele está fazendo coisas que você fez quando era garoto ou jovem. E você então precisará sentar com ele, conversar com ele, colocar sua mão sobre ele, transferir paternidade para ele, transferir bênção para ele, quebrar aquele elo de ligação que você tinha com o passado, porque os espíritos vêm de geração em geração também, meus irmãos. Pais e filhos trabalham juntos. Queridos, casas que têm pais, casas que têm paternidade, os filhos não brigam por posição. Cada filho sabe a sua posição dentro da casa. Casas que têm paternidade, os filhos não brigam por posição. Eles não vão brigar, não, nenhum vai querer o lugar do outro, não vai existir inveja. Não existirá inveja, um quer derrubar o outro. Não. Sabe por quê? Casas que têm paternidade, ou seja, que têm pais, que têm pai e mãe, tem pessoas sólidas, pessoas que passam em direção da palavra, pessoas que sentam para orar numa mesa de refeição, pessoas que passam um caráter cristão. Os filhos não vão brigar dentro da casa por posição. Cada um sabe o seu lugar dentro da sua casa. Cada um sabe o seu lugar dentro da casa. E isso também eu vejo, essas coisas de disputa dentro da casa, muitas vezes depois a pessoa transfere para o casamento. A gente vê nitidamente mulheres que querem mandar no homem. Ela não aceita
com que o marido seja o cabeça da casa, e Deus te fez cabeça dessa casa. Por isso, homem, assuma a sua posição de cabeça dentro desta casa. Assuma. Isso é seu. Se você não fizer, a sua esposa vai fazer. E se ela fizer e der errado lá na frente, a culpa é sua, não é dela. Depois não adianta um ficar acusando o outro. Está vendo? Está vendo o que você fez? Você pôs tudo a perder. Mas Deus vai te chamar a juízo, meu irmão, e vai dizer assim: essa autoridade eu dei para você. Do suor do teu rosto comerás o pão cotidiano. Você pesa sobre teus ombros, homem. Pesa sobre você, sabe o que? Ganhar o pão, o sustento, trazer para a sua mesa. Tudo bem que hoje nós estamos vivendo algo difícil, a situação não está fácil, as esposas têm que trabalhar, porém dentro da sua casa, a mulher guarda a sua casa, a mulher sábia edifica a sua casa, ela cuida da sua casa, ela sabe costurar, ela sabe orientar a sua casa, ela sabe cuidar dos filhos, ela sabe ordenar as coisas dentro da sua casa, as suas empregadas. Mas ao homem está fadado o suor do seu rosto, sair a cada dia e ganhar o sustento. Isso é coisa nossa, isso é coisa do homem. O homem tem essa determinação de Deus, de provedor dentro da sua casa, provedor, porque senão ele fica infantilizado. Quantos homens hoje são infantilizados? Agem como criança dentro da sua casa, agem como crianças aqui dentro da casa de Deus, não crescem, não querem crescer, talvez estão 2, 3 anos na presença de Deus, mas não querem crescer, infantilizados, atitudes infantis. Você olha um homem, mas o corpo é de homem, mas a mentalidade de criança, e Deus não dá herança para criança, Deus só dá herança para adulto. Tiago capítulo 4, verso 1, vamos ver o que está escrito lá. Tiago 4, 1. Tiago 4, 1. Está assim: de onde vêm as guerras e contendas? Perdão, não é aí não. Timóteo, deixa eu ver. Gálatas 4, perdão lá, guerreiro. Gálatas 4, 1. Gálatas 4, 1 diz assim: digo que todo aquele digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Sabe, lá em Roma, queridos, sabe como é que funcionava em Roma? Essa parte aqui, eram colocados tutores. Então, ele diz assim, ele estará, verso 2, ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Naquela época, os romanos colocavam tutores, colocavam pessoas para cuidar dos seus filhos, até chegarem à estatura adulta. Então, esses tutores, que eram os escravos que cuidavam dos filhos dos seus senhores. Esses escravos, eles tinham o legado de levar até a escola, trazer da escola, cuidar da integridade física do filho do seu senhor. Porém, eles não tinham nenhuma autoridade sobre a vida espiritual, sobre levar a verdade, sobre ensinamentos e princípios bíblicos. Não, eles não tinham isso. Não existia isso. Então, hoje, queridos, nós corremos o mesmo risco.
Hoje, se você é uma pessoa que ainda não tem um discipulador, não tem uma pessoa que te ensina, instrui através da palavra, você que é pai também, tem teu filho homem lá, e você não faz isso com relação, então você está falhando com seu filho, e você está criando um filho mimado. Sabe por quê? Porque os teus fracassos que você teve na sua infância, você não quer transferir esses fracassos para o seu filho. Então você começa a comprar e comprá-lo com coisas, e você estraga a formação de caráter nele, de um caráter de uma pessoa que está pronta para lutar nessa vida, para conquistar as coisas pelo seu esforço. E aí, pais espirituais são pessoas que tocam na intimidade. Você vê Paulo circuncidando Timóteo, quando Timóteo já era um jovem, para se tornar um pastor. Então naquela época, a circuncisão era o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Circuncisão, a grosso modo, era pegar o órgão genital do menino, e o sacerdote então cortava como se fosse a fimose do menino, e ali derramava o sangue. Então aquilo era circuncisão, era o sinal da aliança de Deus com aquela criança. Paulo teve que circuncidar Timóteo já adulto. Por quê? Porque a religião da época, os religiosos, aqueles que faziam parte da religião da época dos judeus, era muito difícil entrar Jesus hoje do jeito que você está vendo Jesus, sem a liturgia, sem a época dos sacerdotes do Antigo Testamento, da lei de Moisés. Então eles tinham que estar ajustando as coisas. Timóteo então teve que ser circuncidado para poder pregar aos judeus, pregar a palavra de Deus, do Senhor Jesus aos judeus. Então Paulo circuncida. O que é que eu aprendo com isso hoje aqui? Que pais espirituais só podem ser pais de discípulos se ele puder tocar na sua intimidade. Eu só sou pai espiritual desses meus discípulos se eu puder tocar na intimidade deles. Senão, eu não serei pai espiritual deles. Amém, gente? Isso é profundo, gente. Isso é profundo. Porque você pode tentar esconder de mim até um tempo, mas eu vou cavocando dentro de você, até eu arrancar tudo, até eu poder tocar na sua intimidade. Sabe o que é? É você colocar o seu órgão genital na minha mão e confiar ele a mim. Isso é forte. Foi isso que Paulo fez com Timóteo. Timóteo teve que fazer isso com Paulo, e ele não pôde ter vergonha de se desnudar diante do homem de Deus. E isso eu transfiro aqui às mulheres também. Você quer se tornar uma discípula, mas você fica escondendo coisas da sua discipuladora. Como que Deus vai tratar a sua intimidade? Como que Deus vai curar a sua ferida na sua alma, se você guarda coisas dentro de você que você não revela à sua discipuladora, à sua mãe espiritual, ao seu pai espiritual? Timóteo fez isso. Timóteo foi um homem que deixou ser tratado por Deus nessa área. Uma das coisas que nós vemos é que nós somos pais que entesouramos para os nossos filhos, não são os filhos que entesouram para os pais. 2 Coríntios capítulo 12, verso 14, olha o que está escrito lá, 2 Coríntios 12, 14. Segunda Coríntios 12, 14. Vamos ver o que está escrito lá.
Diz assim: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso. Eu já falei isso semana passada, lembra desse versículo? Não busco o que é teu, mas sim a vós. Paulo, então, ele sempre quis as pessoas para ele quis discipular pessoas, ele quis ter filhos espirituais. Pois não são os filhos que devem entesourar. O que é entesourar? Ajuntar riquezas. Não são nossos filhos que vão ajuntar para nós. Se você está querendo que seu filho, né, essa mentira do diabo, tem entrado hoje até nas igrejas de Deus. Vou fazer meu filho um grande jogador de futebol para que ele venha me sustentar. Então é o seguinte, arranca esse versículo da sua Bíblia, porque não é para você. E ai daquele que arrancar um tio ou uma vírgula dessa palavra, diz a Bíblia, diz a palavra, será réu de juízo perante Deus. Então você está aqui como pai para juntar tesouros para o seu filho. Quais os tesouros? Quais os tesouros? Tesouros só financeiros? Sim, também. Você pode deixar uma herança para o seu filho, pode deixar uma casa para o seu filho, pode deixar carro, bens materiais. Mas o mais importante para nós, como pais, nós temos que deixar tesouros espirituais para os nossos filhos. Tesouros espirituais, caráter. Isso não se compra. Ensinar seu filho a não roubar. Se ele traz alguma coisa de um amiguinho ou leva alguma coisa de dentro da casa de Deus, aqui um brinquedinho, você faz ele trazer de volta e diz assim, ó, isso aqui não é seu, e ainda pune o seu filho com uma varinha, para não criar ele um bandido. Ensine que aquilo não é dele. Ensine o seu filho. A Bíblia diz assim, ensine o seu filho no caminho que deve andar, porque quando ele estiver velho, não se desviará deste caminho. Ensine a sua criança, ensine o seu filho, ensine o seu discípulo. Se o teu discípulo, muitas vezes o que nós temos visto aqui na igreja, irmãos, é algo incrível. Quando a gente começa a discipular pessoas já adultas, que tem uma forma de adulto, mas tem uma cabeça de criança, você começa a tocar em assuntos básicos com ela, assuntos básicos de obediência. A pessoa espirra, ela diz assim, não vou mais para essa igreja, e tem acontecido dia após dia. Só que tem uma coisa, meu irmão, nós não vamos largar a visão que Deus nos deu de discipular as pessoas dentro dessa igreja. E se nós formos para o céu com metade dessa igreja salva, então eu entrego a igreja nas mãos do Pai, entrego e saio satisfeito, porque fizemos o melhor para Deus. Não estamos aqui para te agradar, meu irmão. Estamos aqui para agradar o Senhor e fazer a vontade dEle, a cada dia. E aí então, estamos aqui para entesourar para os nossos filhos. Estamos aqui, coloca de novo o versículo. Estamos aqui para entesourar. Não são os pais, não são os filhos que devem, mas os pais. Os pais devem entesourar para os seus filhos. São os pais, somos nós. 2 Crônicas, 1 Crônicas, deixa eu ver aqui. Deus falando a respeito do seu filho Davi. Deus falando a respeito do filho de Davi, de Salomão. Algo incrível. Estava preparando a palavra essa semana e me veio esse versículo na cabeça. Capítulo 17 de 1 Crônicas, versículo 13, diz assim: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. O meu amor jamais retirarei dele, como o retirei daquele que foi antes de ti. Sabe o que Deus está falando aqui para Davi? Deus está falando assim, olha, eu serei o pai do teu filho. Os nossos filhos, meus irmãos, eles vão mais longe do que a gente, amém? Pode ter certeza que teus filhos vão mais longe do que você. Se você ensinar ele na palavra, se você corrigi-lo, confrontá-lo, se você discipular o seu filho, se você gastar tempo com ele, se você for amigo dele, não deixar o bandido lá da esquina ser amigo dele, mas você ser amigo dele.
Mesmo quando ele fizer alguma coisa errada, você chegar e corrigi-lo em amor. Corrija seu filho em amor. Nem que depois você tenha que corrigi-lo e discipliná-lo com a varinha, mas mostre que você o ama, que se você está corrigindo, é porque o pai corrige aquele que ama. Se você não corrige, é porque você não ama o seu filho, é o que eu aprendo com esse versículo. Se você não corrige o seu filho, você não ama seu filho. Porque então você está criando um monstrinho dentro da sua casa, um bandido. O que eu vejo aqui é o próprio Deus dizendo assim: olha, eu serei por pai dele, e ele me será por filho, e o meu amor jamais retirarei dele, como retirei daquele antes de ti. Quem que foi aquele antes de ti? Foi Saul. Saul foi o rebelde, não obedecia a Deus, só palhaçada nessa terra. Uma das coisas que fica muito claro para mim, uma das coisas que tem entrado muito no meu coração, é a bênção do pai, a bênção da paternidade, essa unção que está sobre você, que é pai. Você pode ser um pai, mas você pode não exercer a paternidade sobre os seus filhos e sobre os seus discípulos, porque paternidade é uma unção, é um manto, é algo tremendo que está sobre você. Muitas vezes eu fico pensando: Deus, eu não tenho capacidade para ter essa unção de paternidade sobre esta igreja, mas esta unção, ela não é minha, ela é do Espírito Santo sobre mim. Então aí eu tenho segurança de ter paternidade e exercer sobre você. Uma das coisas que tem que ficar muito claro para você, eu vejo a luta entre Davi e Golias. Davi, o povo estava lá durante 40 dias e o Golias estava afrontando o exército do Deus vivo. E o Davi chegou diante do rei e falou assim: eu vou enfrentá-lo. Aí quiseram colocar um capacete sobre ele, uma espada, couraça e tal, tudo aquilo. Ele não conseguia andar. Ele falou assim: isso aqui para mim não dá. Eu aprendo que aquilo ali era um modelo da religião antiga, e ele queria trazer liberdade para o povo de Deus. Ele pega uma cetro, as pedrinhas, 5 pedrinhas, e gira, tal, já manda lá, derruba, pega a espada do guerreiro, do Golias, e corta-lhe a cabeça. Depois que está consumada a vitória, o rei Saul pergunta: esse menino aí, quem é o pai dele? Se você é um leitor da palavra, você sabe. Saul perguntou: quem é o pai desse menino? O pai dele se chama Jessé. Sabe o que é isso? Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que o pai de Davi gastou tempo com ele, ensinou a palavra para ele, ensinou que ele teria que ser um guerreiro, que ele não ia usar as artimanhas do mundo, não, ele ia na força do braço do seu Senhor. Não era na força do braço dele, mas era na força do braço do nosso Deus vivo. Sempre, quando Deus quer te honrar, isso aqui é uma pérola, guarde isso para você, meu irmão, preste atenção, vocês que estão lá atrás, lá, todos. Quando Deus quer te honrar, sabe como que ele te honra? Ele pergunta assim: de quem é o pai desse menino? Quem é o pai dele? Quem é o pai dele? Quem é a mãe dela? Vocês estão entendendo, gente? Quem você é nessa terra demonstra aquele que te criou e te ensinou doutrina, que te ensinou a palavra, que te colocou o caráter de Deus dentro de você. Quem é o pai dele? E sempre as pessoas vão querer honrar quem? O pai, porque o pai está passando vida, e vida com abundância. Ele está transferindo vida,
não está transferindo morte. Pai de multidões são aqueles que gastam tempo com filhos rejeitados. Filho rejeitado, você que é padrasto aqui, meu irmão. Esses pais geralmente não amam filhos que não são deles. Eles têm uma aversão, eles criam um tipo de asco com filhos que ele não gerou. Jesus, ele não foi gerado por José, mas o Espírito Santo veio sobre José e disse: cuide, porque ele é meu filho, ensine o caminho que ele deve andar, porque ele é o meu filho, gerado pelo Espírito Santo. Veja a honra que você tem, meu irmão. Você que tem filhos que não são filhos biológicos, Deus só pode te dar multidão para você cuidar, se você cuidar desses filhos que você não gerou. Deus quer te dar multidão, mas só vai te dar multidão se você cuidar de filhos que você não gerou. Filhos que você não gerou. Quem é o pai desse menino que eu quero honrá-lo? Onde estão os pais aqui de multidões que Deus quer honrar? Onde estão os pais de multidão, de multidões que o Senhor quer honrar? O Senhor quer te honrar, meu irmão. Não deixe Deus, não deixe com que as coisas, os afazeres desse mundo, não deixe essas coisas tomarem você, roubarem. Olha o que está escrito em João capítulo 12. João capítulo 12. João 12. Antes disso, João 14. João 14, 12. É isso? Deixa eu ver. Qualquer outro versículo que eu te passei, Jessé? Um antes desse e o outro, João. Isso, esse aqui, ó. Olha só, gente. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. O que eu aprendo com esse versículo? Por anos eu fiquei meditando nele e Deus me dá uma revelação, Sabe o que é isso? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer. Queridos, uma das coisas assim que nós estamos deixando para os nossos filhos é um legado. Sabe o que é o legado? O legado é quando você deixa algo para uma próxima geração. A próxima geração vai multiplicar aquilo que você deixou. Os impérios, quando o imperador morre, né? Vocês viram os imperadores romanos foram morrendo, acabou o império. Por quê? Porque o imperador é que manda. E ele não consegue multiplicar uma ideia. Hitler foi esse cara. O Império Alemão, ele quis criar o nazismo. Então ele era um imperador. Quando ele morreu, acabou. Por mais que ainda a gente vê alguns focos aí, mas não é igual àquela época lá. O legado que você deixa como pai, é quando você morre. Deus só pode te dar coisas grandes para você, meu irmão, quando você morrer para algumas coisas nessa vida. Quando você está muito na carne, você está muito vivo. Quando você é insultado e devolve o insulto, você está vivo. Deus não pode dar coisas grandes para quem está muito vivo. Qualquer coisa você se estressa, você explode, você faz um tumulto, uma briga, uma ira. Então Deus não pode te dar coisas grandes. Ele só pode multiplicar quando você morreu para várias coisas nessa vida. E aí ele diz assim, então, se o grão de trigo não morrer, se eu e você não morrermos a cada dia, caindo na terra, não morrer, ele fica só. Então você vai ficando sozinho. Eu vejo pessoas se isolando, não querendo conversa, não querendo gente, Queridos, a Bíblia diz que aqui
Aqui é que você afia a sua espada. Aqui você afia a sua espada. A sua vida está sendo afiada nesse lugar, para você ser um grande guerreiro. Se você não quer afiar a sua espada numa casa como essa, então você não vai passar, você não vai deixar nada aqui dentro de bom. Porque nós temos que morrer a cada dia. Deus só vai usar você quando você estiver morto para várias coisas nessa vida. Quando você receber, não um confronto, mas quando você for afrontado, e você não devolver aquilo, então prova que você já está morrendo para várias coisas. Mas se morrer, dá muito fruto, ou seja, multiplica. Deus quer te fazer pai e mãe de multidões nesse lugar. Dentro da sua casa, ali é o primeiro ministério seu. Se você fracassar com a educação dos seus filhos, não adianta você querer ganhar uma multidão. Porque Deus vai te perguntar naquele dia, onde é que estão os seus filhos? Eu não sei. Mas eu trouxe aqui uma multidão. Mas eu te chamei para você ganhar primeiro sua casa. Servo mau e infiel, não entre no gozo do teu Senhor. E aí, o último versículo que eu quero deixar com vocês é o João, capítulo 12. É o outro lá, poxa, coloca lá para nós. Isso, João 14, 12. Diz assim: em verdade, verdade vos digo, que aquele que crer em mim, esse fará também as obras que eu faço, e as fará maiores ainda do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Sabe o que é isso? Você é essa pessoa que Deus separou para você deixar legado, para você fazer obras maiores. Uma das coisas que eu tenho visto, o que o meu pai fez, ele morreu jovem, com 36 anos. Mas na idade dele, eu já tinha feito mais que o dobro do que ele tinha feito. Na idade do meu pai, essa palavra já tinha se cumprido na minha vida. Eu já tinha feito o dobro. Eu media, claro, na minha ignorância, eu olhava as coisas materiais que eu tinha, que eu possuía. Meu pai nunca teve um carro novo. Naquela época, eu já tinha tirado 2 carros zero em 94. Hoje você tira aí em 200 prestação. Naquela época eu tinha que comprar à vista. Eu fui lá e tirei na loja à vista. Em 2004, eu comprei a casa que eu moro. Antes de entrar no ministério. Por isso, gente, quando eu entrei no ministério, fiz um documento de tudo que eu possuía. Relacionei, registrei no cartório, para nenhum linguarudo vir falar que eu enriqueci por causa do ministério. Tudo que eu tinha, já tinha antes de entrar no ministério. Eu já tinha, as minhas obras já eram dobradas. Por quê? Porque a palavra se cumpriu na minha vida. A palavra vai cumprir na tua vida, amém, queridos? Ela vai cumprir na sua vida. Você vai fazer obras maiores do que os teus pais. Você vai fazer. E hoje eu vejo o meu filho fazendo obras maiores do que eu já. Essas coisas são loucas, gente. Porque você tem que andar por fé e não por vista. Não fique medindo as coisas de Deus pela medida dos teus olhos, porque talvez pare ali na porta. E Deus quer que você use a sua fé. Porque os olhos da fé, eles alcançam e vão muito mais longe do que a sua cabeça e seu pensamento. Amém, queridos? Fique em pé na presença de Deus.